Amados, incrível como Deus começou a me revelar agora, no capítulo 8. Amém? Eu tenho mandado por áudio desde o primeiro e alguns comentários, mas somente neste capítulo 8 o Senhor Jesus me autorizou a gravar um áudio comentando, porque acredito que o capítulo 8 seja o ápice, né, da visão. Tanto que, pelos estudiosos, os capítulos 8, 9 e 10 são tidos como os mais difíceis de Daniel, porque é visão pura. Então, aquele que é espiritual vai entender, e mesmo assim vai entender após busca, após consagração, oração, jejum. Não vai entender de qualquer jeito, mesmo sendo espiritual. Imagine os que não são espirituais. Amém? Então, neste capítulo a gente vê bem a queda, né, dos reinos, a continuação da queda que já havia sido decretada desde o outro sonho de Nabucodonosor. Na verdade, os dois sonhos de Nabucodonosor falam dos reinos, mas agora o Senhor coloca animais no meio da visão. E me chama a atenção dos versos 18 ao 27, são os últimos do capítulo 8, que fala, o anjo falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Quer dizer, há séculos e séculos atrás, Deus revelou ao profeta Daniel o que não era para o tempo dele, mas é para o nosso. Este tempo do fim é agora, irmãos. Nós estamos neste tempo. E é impressionante como Deus nos traz, eu e os meus pais, aqui para São Paulo, quando Ele quer revelar algo tremendo. Há exatamente 2 anos atrás, Deus nos trouxe para cá. Não exatamente, na verdade, ainda vai completar final do ano. Foi uma virada de 31 de janeiro para 1º de 2016 para 2017. E nos revelou sobre Filadélfia e Laodiceia. Falou: olha, eu levantei vocês como Filadélfia, e Laodiceia é uma igreja que já está perdida, né? Pouquíssimos vão se arrepender, vão vir para Filadélfia até o meu dia, até o dia do arrebatamento. E muito menos no meu dia, né? Disse o Senhor, que vão precisar passar pelos 7 anos sem receber a marca da besta. E Laodiceia não tem perfil que vai negar essa marca, porque é muito materialista essa igreja. Ela diz que está rica e não tem falta de nada, lembram? Então o Senhor Jesus falou: eu não quero mais vocês metidos nesse sistema. Eu já dei o que é de vocês. Vocês são Filadélfia. Agora instruam ao máximo que os ouvirem sobre esta verdade, mas não se misturem. E ali eu fiquei muito mal, irmão. Chorei por meses, até começar a compreender aquele novo rumo que o Senhor estava me dando. E eu creio que Daniel ficou exatamente assim quando recebeu esta visão no capítulo 8. E continua aqui: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande, entre os olhos é o primeiro rei. É o primeiro rei ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, ou seja, ele vai ser incorporado por Satanás. Ele vai formar uma trindade satânica. Esse aqui é o anticristo. Então vai formar uma trindade satânica com Satanás incorporando nele o falso profeta, que sabemos já, né? Temos praticamente certeza, não vou dizer 100%, porque tudo pode mudar, mas parece aí ser o Papa Francisco, o falso profeta. E o anticristo com o andar da carruagem, o resultado de ontem, da final da Copa, ser
a vitória para a França. E mais uma vez eu entendi que Deus nos trouxe para São Paulo para mostrar, na verdade, a última pecinha do quebra-cabeça, né? Que faltava para o arrebatamento. E eu até falei para os meus pais, Deus, Ele nos quer aqui para nos revelar as coisas. Talvez porque aqui a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, né? Ao contrário de muitos. São Paulo para nós é muito mais descanso, porque o Senhor nos deu um apartamento aqui. E é um bairro bem calmo, que é Higienópolis. Então aprove a Ele, Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Quando a minha irmã morou 10 anos aqui, a gente achava que o apartamento era pensando nela. Mas hoje a gente entende que Deus, Ele já havia estabelecido uma base missionária para nós, como pastores. Incrível. Deus, Ele é perfeito. E começa aqui, Ele causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Esse povo santo está referindo-se a Israel. Os 7 anos de tribulação será a última prova para Israel. Será a última chance de Israel se arrepender. Amém? Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Olha só a importância de viver em vigilância. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, ou seja, pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Não são homens que destruirão o anticristo, mas o próprio Deus. Aleluia. Relabababasoire cantarai. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, Daniel, porque se refere a dias ainda muito distantes. E nós estamos nesse dia, amados. Que privilégio e também uma grande responsabilidade. É pregar nesse tempo onde a maioria não quer nos ouvir. Às vezes eu fico até um pouco agressiva nas minhas palavras, porque se coloquem no meu lugar. Imagina, eu e todos os pregadores Maranata falando, o fim é agora, o arrebatamento é iminente, a igreja não passará pelos 7 anos, e as pessoas se levantando contra, incorporadas também por Satanás, pela cegueira, pelo engano. Não é fácil, irmãos, mas é no nosso tempo, o fim é agora. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Isso que eu acabei de falar. A gente fala, mas ninguém parece entender. Agora que alguns estão clareando suas mentes, isso é motivo de alegria. Não só para mim, como principalmente para o Senhor Jesus. E aquela profecia que a Dani me passou, que eu seria mãe de profetas, que eu geraria profetas com entendimento, com visão, ela está se cumprindo para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, pensem, reflitam, comecem a meditar especificamente no que fala do fim. Livro de Daniel, livro de Apocalipse, livro de Oséias, livro de Zacarias. São livros extremamente messiânicos, anunciam a vinda, a segunda vinda de Cristo. A primeira, anunciam a primeira, mas a segunda com mais riqueza de detalhes, se vocês forem ver. Deus guardou a riqueza de detalhes da sua primeira vinda para os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E os do Velho Testamento anunciam a segunda vinda. Olha que tremendo. Então meditem, reflitam e principalmente preguem. Já não importa agora, irmãos, quem vai ouvir. Importa falar. Daniel deixou escrito. Para o tempo dele, a orientação foi escrever em pergaminhos que hoje fazem parte da Bíblia. Aleluia. Mas para nós é falar. E falar de todas as formas, escrever também, porque temos um campo fértil no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais como todo, no WhatsApp. Que terreno fértil são os grupos de WhatsApp que falam do fim. Que terreno fértil, porque dali sai para diversas outras pessoas
como mensagens encaminhadas, amém, irmãos? Então o fim é agora, o fim chegou. Somente Filadélfia será poupada. O anticristo está a um passo de se revelar. Mas antes, como boa pré-tribulacionista, o arrebatamento da noiva em Filadélfia. Aleluia, glória a Deus. Fiquem com Deus, irmãos. Shalom, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa. Quase me esqueço de apresentar, né? Do Ministério Casa de Oração Filadélfia, Belém do Pará. Uma obra segundo o coração de Deus. E que vem sido cumprida, vem cumprindo o seu chamado, o seu ministério com força e com violência. Como diz Mateus 11, verso 12.